Você acredita que a alma é imortal? No estudo de hoje nós vamos analisar como surgiu essa crença e nós também vamos entender o que a Bíblia ensina sobre este tema. É agora. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Que tal estudar a Bíblia pelo WhatsApp? Sabia que é possível? É isso mesmo. Estamos estudando nesta temporada, junto com a Esperança, estamos estudando a Bíblia pelo WhatsApp. É possível. Registra esse número, estou abrindo o meu aqui, registra esse número aí agora, 12982000062, 12982000062, esse é o número da Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual. Estou abrindo ela aqui, Esperança, isso mesmo. Você pode estudar pelo WhatsApp. Escreve aí, estudo bíblico. Só escrever estudo bíblico. Vai te dar várias opções. Nós estamos estudando o estudo G, que é superando o luto. Como enfrentarmos esses momentos de perda. E agora, a lição 2, qual é a visão bíblica sobre esse tema? Então, que tal? Vamos estudar juntos? Vamos? Você pode até estudar com alguém, se você quiser. Aí combina com a pessoa, vai te dar a opção de você enviar o link para essa pessoa. Olha que legal! Uma forma simples, rápida e fácil para estudar. Vamos levar essa mensagem a mais lugares, a mais pessoas. Estou te convidando aí, desde semana passada, a gente está com uma campanha especial agora, nesse mês de novembro, aqui no Anjos da Esperança. Você sabe que a Novo Tempo, ela não tem comerciais, ela se mantém através do Anjos, que são os doadores, e a nossa campanha especial é para a gente colocar retransmissores na cidade de Redenção, Santarém e Paragominas, e Altamira também. Olha, tem mais aqui, está aparecendo mais cidades. Tucuruí, Bragança, mais de 1 milhão de pessoas vão ouvir a palavra de Deus na região amazônica. É isso mesmo. Um abraço para os meus amigos queridos no Pará, que estão recebendo a mensagem da palavra. E nesse caso, é a Rádio Novo Tempo que vai chegar lá. Porque você sabe que aqui a gente usa web, estuda pela internet, né, WhatsApp, todas as formas, TV e também a nossa Rádio Novo Tempo. Eu tive a alegria de começar no rádio. Isso já faz um tempinho, lá na Rádio Novo Tempo, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 99,9 FM. Um abraço para os meus queridos amigos do Rio Grande do Sul. E agora a gente quer chegar na região amazônica com o sinal da Rádio Novo Tempo. Para isso a gente precisa comprar os transmissores, os retransmissores, e a gente conta com a sua doação. Como é que você faz? Através da nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Não deixe de mandar seu comprovante, né, para o nosso WhatsApp do Anjos. Está aparecendo aqui, ó, vai aparecer. 12981766630. 12981766630. Vamos lá? Vamos abrir a palavra de Deus e vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante, é entender não o tema da morte isoladamente, mas entender a origem, os resultados que o pecado trouxe, entre eles a morte, o sacrifício de Jesus, o que acontece com o homem quando ele morre e o que vai acontecer depois. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos orar? Pai do céu, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Nos dê entendimento, nos dê compreensão. Se a gente tiver que confrontar crenças que a gente tenha, que a gente faça isso de forma clara, objetiva, verdadeira, que é o que nós estamos tentando fazer aqui.
eu peço, meu Deus. E mais uma vez eu oro para que haja paz, haja esperança em cada casa, em cada família que nos assiste neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia. Eu sempre uso a tela como uma forma didática para... mas eu quero que você sempre use aí a sua Bíblia, tá? Confirme os textos, tá bom? Lição número 2, o que a Bíblia fala sobre a morte. A crença na imortalidade da alma faz parte de diversas tradições filosóficas, religiosas e culturais ao longo da história. Então, ontem eu expliquei para você que ao sermos criados, o Senhor nos criou do pó da terra, soprou nas narinas o sopro da vida, e aí a soma dessas duas coisas fez do homem o que o texto diz, uma alma vivente. Mas essa alma vivente, a gente vai ver vários textos usando essa expressão, se refere a uma pessoa. Então, se a gente pode dizer de forma muito clara, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Eu não recebi um outro ser que foi colocado em mim, mas eu sou uma alma, ou seja, eu sou uma pessoa. Por isso nós vimos ontem, quando eu morro, o pó volta para a terra de onde era, o sopro da vida volta para Deus de onde deu. A gente viu vários textos. E isso que eu sou, pessoa, alma, ser, deixa de existir. Ou seja, quando Jesus volta, ele devolve o sopro da vida. Aquele pó volta a ser o indivíduo. E o Senhor devolve o ser, a fonte da vida. E eu volto a ser isso. E a gente tem dificuldade, porque a influência filosófica, cultural, ela nos dá a ideia de que nós temos um outro ser dentro da gente. E alguns dão nomes, um espírito, uma alma, que quando morre, sai. E a gente vai descobrir hoje quais são as origens dessa ideia. E aí a gente crê que essa alma que está dentro, ela é imortal. Mas o ser, o indivíduo, que sou eu, que sou uma alma, eu sou biblicamente, porque a gente está dentro da ideia bíblica, claro aqui, eu sou um ser mortal. O único ser imortal, a Bíblia vai dizer, é Deus. Isso nos mostra que o contraste entre as duas afirmações feitas no jardim, ou seja, sobre a imortalidade, no jardim do Éden, você certamente morrerá, que foi a advertência divina e a falsa promessa do inimigo de Deus lá como serpente, é certo que vocês não morrerão, não ficou restrita ao jardim do Éden. Tem ecoado ao longo da história, das ideias, da filosofia, da cultura. Deus disse, é certo que você vai morrer. E o inimigo de Deus disse, você não vai morrer. E eu estudei isso na semana passada. É aquilo que Deus fala e aquilo que as filosofias falam, através do inimigo de Deus. E no meio estou eu. No que eu vou acreditar? O que eu vou escolher? E a gente usou exemplos. O exemplo de Eva, quando olha para a árvore que Deus disse, você não vai comer. E ela disse, que a árvore era boa para se comer. Mas Deus disse que não. A gente usou o exemplo de Caim. Quando Caim decide da sua maneira adorar a Deus. Deus disse, não é dessa maneira. O Senhor não se agradou. Então, eu estou aqui. O que é, claro, o que a Bíblia diz, que o ser humano morre, ou o que o inimigo diz, que o ser humano, que a pessoa não iria morrer. E aí vem essa filosofia. Não, mas é a alma que não vai morrer. Mas por que o texto diz que o pó volta para a terra e a fonte da vida volta para Deus? E o ser, a alma, nesse momento deixa de existir. O que é essa alma? Essa pessoa deixa de existir, biblicamente. No que eu vou acreditar?
Então vamos refletir um pouco. No Egito Antigo, por exemplo, a crença na vida após a morte e na imortalidade da alma era central. Por isso, rituais como a mumificação eram realizados para preservar o corpo após a morte. E na época de Jesus, haviam crenças também a respeito disso, do espírito voltar e dar vida, um espírito como ser. Platão foi um dos primeiros pensadores a articular a ideia de que a alma é imortal. Ele argumentava que a alma é eterna e que a vida física é apenas uma parte da existência da alma. E essa influência grega vai influenciar todo mundo. E eu já falei em algum momento aqui sobre isso, porque a filosofia, de alguma forma, vai se espalhar. E vai, de alguma forma, influenciar também a visão cristã, a visão de interpretação equivocada do texto bíblico. Até a própria tradução do texto bíblico vai ser influenciada por esta visão filosófica, que não é a visão bíblica, porque você vai perceber, não há sentido para isso. Algumas denominações cristãs, influenciadas pela filosofia grega, desenvolveram uma forte crença na imortalidade da alma. Com todo carinho, quando eu estou trazendo isso aqui, não é nenhuma competição religiosa. Falei isso ontem, eu acho. Não é competição, mas é para a gente pensar. Por quê? Porque, infelizmente, a gente pode se equivocar. E esta ideia não é uma ideia bíblica, a ideia da imortalidade. Se é uma denominação religiosa cristã que acredita na Bíblia como regra de fé, se a Bíblia é a regra de fé, porque a Bíblia é um livro, não é o que determina. A verdade da crença não parte do que a Bíblia diz, mas daquilo que a crença diz sobre a Bíblia. É diferente, entende? Então a minha crença tem que ser a partir do que a Bíblia diz para mim, e não da visão do que eu acho que a Bíblia diz para mim. Então, para alguns, se é bíblico, eu tenho que entender que não há imortalidade, ou a alma não é imortal. Uma das passagens mais usadas na tentativa de comprovar a doutrina da imortalidade da alma ou da vida após a morte está em Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. E essa é uma história conhecida. Eu quero te convidar. Lucas, capítulo 23, verso... na realidade, ele começa um pouquinho antes, né? Ali está o verso 43, mas você pode começar lá, é a descrição da crucifixão, a partir do verso 33, mas eu vou... a gente pode ler a partir do verso 39 a 43. O contexto aqui é a crucifixão, que começaria no 33. Aí, 39... um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos analisar esse texto para a gente ter claro, né? Jesus lhe responde, quando ele diz lá no verso 42, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe responde: em verdade te digo
que hoje estarás comigo no paraíso. Quando a gente analisa esse texto, a gente vai compará-lo, né? E eu quero fazer algumas comparações, né? Porque parece que Jesus está dizendo, né? Dependendo da forma como eu vou ler, a forma como eu vou interpretar o texto, parece que Jesus está dizendo que hoje ele estaria no paraíso. Mas eu posso dizer, em verdade te digo, hoje. Porque nós temos aqui um acréscimo, tanto na tradução, quanto no processo de interpretação. Então eu deveria ler o texto, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eu vou explicar isso. Por quê? João capítulo 20, verso 17, a gente tem claramente uma afirmação de Jesus para Maria dizendo, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. E a gente está aqui já pós-ressurreição. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e para vosso Deus. Então Jesus está prometendo, Jesus está dizendo para o ladrão antes da morte. E Jesus está dizendo para Maria após a ressurreição, não me detenhas, não me toque, não me impeça aqui, não me toque, porque eu não subi para o meu Pai. Então, como Jesus havia prometido, se realmente o texto deve ser interpretado dessa forma, se ele ainda não subiu. E a gente vai compreender. A suposição de que Cristo e o ladrão tivessem ido naquele dia para o paraíso contradiz as palavras de Jesus a Maria Madalena, após a sua ressurreição, que afirmam que ele ainda não havia ido à presença do Pai. Essa ideia equivocada de que Jesus e o ladrão arrependido teriam ido para o céu naquele dia, também contradiz a promessa de que os discípulos seriam levados para o céu somente na sua segunda vinda. E ontem eu li o texto, por exemplo, de que Davi, o texto que está em Atos, Davi não havia subido ao céu. Pedro está dizendo, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Davi fez a promessa, mas ele está ainda na sepultura. E vários outros exemplos que a gente pode dizer. Assim, a leitura mais natural de Lucas 23, verso 43, seria, em verdade lhe digo hoje, você estará comigo no paraíso. Por quê? Porque, primeiro, dentro do contexto do texto, dentro do tema, como a gente viu, que Jesus não havia subido ao céu, e também na análise do texto originalmente, a expressão hoje está ligada ao dizer, ao verbo dizer, e não ao estar. Porque aparecem mais 20 expressões dessa no Novo Testamento que usam da mesma forma, que está ligado ao verbo anterior, está ligado ao dizer. Então, quando Jesus está na situação, naquele momento, com o ladrão na cruz, ele está dizendo, em verdade, eu te digo hoje, eu estou te dizendo agora, você estará comigo no paraíso. Quando a gente olha esse tema, primeiro usando o argumento de que Jesus não havia subido ao céu, mas quando a gente olha o todo, como o texto citado de São João capítulo 14, que o Senhor voltaria e aí os discípulos o encontrariam, mas quando a gente amplia todo esse tema dentro do texto bíblico e a gente olha para o tema chamado Volta de Jesus, e nós vamos explorar, fica muito claro que o indivíduo, quando morre, o seu corpo volta para o pó, a sua fonte da vida volta para Deus. O seu ser ou sua alma deixa de existir, porque ela, biblicamente, não é imortal. Fica claro isso para você? Eu quero ler alguns textos para a gente confirmar. Nesse caso, a expressão idiomática lhe digo hoje, como eu mencionei,
enfatiza a relevância e solenidade da afirmação: estará comigo no paraíso. Então, eu estou lhe dizendo hoje, está ligado ao verbo dizer, e está confirmando a expressão: estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque era essa a promessa do Senhor, era essa a certeza que eles deveriam ter. Entende? Que o Senhor não pode... Você não vai encontrar em nenhum outro momento na Bíblia a ideia de que um indivíduo vai para o paraíso. Mas o paraíso, ou a terra transformada, ela vai acontecer a partir do momento que Jesus volta. A partir do momento em que a gente tem um entendimento total do que foi a história de pecado neste mundo, todo o resultado, a partir do momento que a gente tem explicações daquilo que talvez vai estar no nosso pensamento de por que pessoas que a gente amava não tiveram a vida eterna. A partir desse momento, e depois a gente vai ter definitivamente a terra renovada. O paraíso, ou a terra renovada, ela vem, ou ela começa a se construir a partir do momento em que Jesus volta a esta terra. A Bíblia diz que a terra fica desolada por 1000 anos. O inimigo de Deus, que tentou enganar todo esse tempo, fica preso com os seus anjos. E depois dos 1000 anos, desce fogo do céu. E aí sim, a terra é transformada e o Éden é restaurado. Sabe por quê? Eu não posso separar o tema do paraíso, que está apresentado em Lucas capítulo 23, verso 43, com o Éden que precisa ser restaurado. O Éden que precisa ser restaurado, que está sendo apresentado no livro do Apocalipse. Você consegue entender que um tema está ligado a outro tema? Não esqueça, não esqueça. Se a alma é imortal, nada disso faz sentido. O Éden, a restauração, a volta de Jesus. Você consegue entender? Por quê? Por que Jesus voltaria se o indivíduo já está vivendo no paraíso? E o indivíduo está vivendo no paraíso e vendo o seu sofrimento. Por que não ir para o paraíso? Veja que há uma sucessão de mudanças da visão bíblica, se eu acredito na imortalidade da alma. Em suma, resumidamente, Jesus estava prometendo a ele, aquele ladrão, que um dia ele receberia a vida eterna. Eu não sei qual é a visão que você tem, eu não sei qual é a crença que você tem a respeito desse tema. Eu não sei se você acredita que a alma é imortal, mas eu queria que você pensasse como a crença na imortalidade da alma vai fazer com que outras crenças bíblicas sejam desfeitas e sejam descartadas. E eu poderia dar uma sucessão de exemplos. O ato da criação, o pó, mas o sopro de vida que faz da gente um ser. A promessa da volta do Senhor Jesus Cristo, a promessa da ressurreição, e a gente vai explorar isso. A Bíblia apresenta 2 ressurreições, São João capítulo 5, versos 38 e 39. Se a alma é imortal, se alguém está já no paraíso ou se alguém está sofrendo no inferno, por que o indivíduo vai ressuscitar? E o Senhor deixa claro, uns vão ressuscitar para a vida e outros vão ressuscitar para a morte. Uma outra crença é, por que acreditar que um dia todos nós daremos satisfação diante do Senhor das nossas escolhas, se essa satisfação já é dada quando o indivíduo morre? Por que acreditar que um dia o pecado nunca mais, que a morte nunca mais existirá, se o indivíduo vai
viver para sempre sofrendo ou se o indivíduo já está no paraíso vivendo. Ou se eu acredito que este momento nunca vai terminar, essa sucessão de dor e de sofrimento, quando acabará? Você entende? Quando eu digo isso para você, eu não estou querendo que você focalize só na crença da imortalidade. Eu estou te convidando a olhar para os temas que estão ligados a isso. Temas, ideias, verdades da palavra que têm um único objetivo: encher o nosso coração de esperança. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que se eu não acreditar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, minha fé é vã. Em outras palavras, ele está dizendo, se eu não acreditar que se eu morro um dia eu posso ressuscitar, é vã a minha fé, é vã a minha pregação. E essa foi a pregação dos apóstolos. Quando Jesus Cristo sobe ao céu, eles saíram contando que esse Jesus um dia iria voltar, porque esse Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Foi a mensagem da ressurreição que fez o cristianismo viver, incendiar o mundo. E é a mensagem da ressurreição que deve motivar a minha vida hoje. A ressurreição de Jesus Cristo que dará a possibilidade da ressurreição dos queridos que estão dormindo na sepultura. Eu acredito no que a palavra diz, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sobre eles, diz o Apocalipse, a segunda morte não tem autoridade. Feliz é aquele que ressuscita na primeira ressurreição. Você acredita nisso? Você gostaria de entender mais esse assunto? Você pode estudar com a gente, com a esperança, pode fazer perguntas. Lembre-se, a certeza da ressurreição é a maior esperança que a gente pode ter na vida, que os queridos estão dormindo e vão acordar. Obrigado, Senhor, pela mensagem da Tua palavra. Talvez para alguns isso seja muito confrontador, mas eu oro para que ele busque entender esse tema como um todo e que ele acredite que aquele querido que está dormindo, um dia ele vai acordar, ele vai ressuscitar. Que isso traga paz para o coração, esperança. Eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, estudando a palavra de Deus. Eu espero que essa mensagem traga conforto para você. A gente se vê amanhã. Um abraço.